Bom, vamos então continuar falando sobre os planetas externos. O seguinte é Saturno, aquele que a mídia gosta de chamar, por razões óbvias, o Senhor dos Anéis. Aqui está ele, uma bela imagem da sonda Cassini, obtida na década passada, com o Sol aqui na direção da minha flechinha. Dá para ver aqui a sombra do planeta sobre os seus anéis. Assim como Júpiter, Saturno gira muito rápido, gira em torno de 10 horas e meia, e tem um período orbital em torno do Sol em torno de 30 anos. Ele está 2 vezes mais longe do Sol do que Júpiter, está a 10 unidades astronômicas. Tem uma inclinação do seu eixo similar à da Terra e é muito maior. O seu diâmetro equivale a quase 10 vezes o da Terra. Atentem aqui nessa sequência de fotos dos anéis. A sequência de fotos indica que o plano de rotação dos anéis, que é o mesmo plano do equador do planeta, não coincide com o plano da órbita da Terra. Ou seja, às vezes a gente vê os anéis quase de perfil, eles ficam praticamente invisíveis e às vezes vê ele num ângulo muito mais favorável. Dá para ver também aqui a chamada divisão de Cassini, descoberta pelo astrônomo Cassini há séculos atrás, ou seja, é um espaço, um vazio entre dois conjuntos de anéis. Saturno, como eu falei há algumas aulas atrás, é o menos denso de todos os planetas. Ele tem 0,7 gramas por centímetro cúbico. Notem, isso é menos que a densidade da água. É o único planeta menos denso que a água. A estrutura interna é similar à de Júpiter e a composição química também. É praticamente a mesma composição química do Sol. Em números redondos, 80% hidrogênio, 15, 17% hélio e depois outros elementos químicos. Se a gente for comparar Saturno com Júpiter, vai ver vários paralelos. Bom, massa. Ambos são muito massivos, é evidente, eles são planetas gigantes. Porém, a massa de Júpiter é muito maior. O Júpiter tem o triplo da massa de Saturno em números redondos. Júpiter é um pouco maior. A densidade de Júpiter é bem maior do que a densidade de Saturno, por isso, apesar dessa diferença em volume não ser muito grande, a diferença em massa é muito grande. Isso se reflete também na aceleração gravitacional. O G, a aceleração gravitacional na superfície de Júpiter é 2,5 vezes a da Terra, e enquanto que em Saturno é 1,1. O albedo é similar, da ordem de 50% da radiação incidente é refletida. Mais uma vez eu lembro, quando eu falo em gravidade na superfície, aqui eu estou usando uma figura de linguagem, já que com todos os planetas gigantes gasosos, ele não tem uma superfície bem definida. Aqui está o perfil da atmosfera. Vejam, é um perfil vertical de temperatura, mostrado aqui no diagrama azul. Nuvens de vapor d'água, depois nuvens de sulfito de amônia, nuvens de amônia, e lá em cima, no topo da troposfera, define-se como o zero das altitudes. Ou seja, a superfície, entre aspas, é aqui. Se a gente for comparar com Júpiter, a estrutura é diferente. Júpiter tem nuvens muito mais pronunciadas, muito mais densas, já que a gravidade é maior, né? Isso faz com que as cores em Saturno sejam mais desmaiadas, mais fracas que as cores em Júpiter. Mas qual é o grande sinal característico de Saturno? Os seus anéis, o seu expressivo sistema de anéis. Eles são tão brilhantes que foram descobertos por Galileu lá no começo do século XVII, ainda que ele não tenha conseguido entender exatamente o que era. Eu comentei com vocês em aula, a primeira impressão que o Galileu teve, e ele escreveu isso, é que era um planeta com orelhas. Mais tarde ele percebeu que não era bem assim, ele não conseguiu entender bem o que era. Quem explicou com clareza foi o astrônomo holandês Christian Huygens, lá mais na metade do século XVII. Aqui estão os desenhos que aparecem nos livros do Galileu. A primeira ideia dele era que era um planeta com 2 bolinhas em torno, ou senão um planeta com um aro lá atrás dele. Enfim, ele estava tateando, procurando entender o que se tratava. Os anéis são formados por partículas de gelo e poeira, principalmente gelo, e são muito pequenos. Os constituintes, as partículas constituintes dos anéis, tipicamente dos centímetros aos metros. Os anéis têm diâmetros da ordem do raio de Saturno, em torno de 60 mil quilômetros, e são muito finos. Olha, isso não é um erro de digitação. A espessura dos anéis é em torno de 100 metros, um quarteirão.
Eles são muito, muito finos. E a massa de tudo isso é muito pequena, em torno de 1/10 de milionésimo da massa total do planeta. Se a gente for juntar tudo numa bola, seria uma bola de gelo, gelo com impurezas, gelo sujo, mais ou menos com um cometa, com cerca de 600 quilômetros de diâmetro. Acredita-se que os anéis tenham se formado com o planeta. A questão da origem e da estabilidade dos anéis de Saturno ainda é um tema de pesquisa. Existe discussão a respeito. Esse não é um tema definitivo ainda, isso não está fechado. Aqui tem uma foto feita por um telescópio na Terra, Saturno, e a sua lua mais brilhante, Titã. É o maior satélite de Saturno, é o segundo maior satélite do Sistema Solar, tem 5.500 quilômetros de diâmetro, ele é muito grande e pode ser visível com um pequeno telescópio amador aqui da Terra. Saturno tem uma quantidade imensa de luas, 82 já catalogadas, não se pode descartar que tenha mais, talvez tenha, e ele foi estudado pela primeira vez em detalhes pelas naves Pioneer entre os anos 70 e os anos 80, pelas naves Voyager e mais recentemente pela sonda Cassini, da Agência Espacial Europeia. Aqui está em detalhe a estrutura dos anéis de Saturno e os seus satélites. Aqui na figura de cima, os anéis. Vejam, os satélites, perdão. Vejam, Titã. Titã é bem maior do que os demais. Bem maior do que os demais. Depois segue-se vários Tétis, Rhea, Rheaci, Dione, Iapeto, Fibe, Mimas, Encélado, Epimeteu, Pandora, Prometeu, Jano, todos os nomes tirados da mitologia grega, greco-romana. São todos eles pequenos, com exceção de Titã. Titã é efetivamente grande. E aqui embaixo está o sistema de anéis. O sistema de anéis é muito complexo. Existem vários anéis concêntricos com espaço entre eles. Aqui está a divisão de Cassini, que, como eu falei para vocês, é uma fronteira entre distintos conjuntos de anéis. Existem satélites que circulam por essas divisões, eles têm o nome de satélites pastores, exatamente porque eles vão dando forma aos anéis, assim como um pastor vai dirigindo o seu rebanho. E a espessura do bordo externo é bem diferente. No bordo externo dos anéis eles são mais espessos, no bordo interno são bem mais finos, nos bordos internos são bem mais finos. Aqui está a distância do conjunto de anéis em termos do centro de Saturno em raios de Saturno. Vejam, começa aqui em torno de 1 raio de Saturno e vai até 9 raios de Saturno. Eles são muito, muito grandes, são muito refletivos, por isso é tão fácil de ver eles. Os anéis têm um conjunto diferente chamado os anéis internos e depois tem os anéis externos. E aqui está a maior das luas de Saturno, Titã. A imagem parece meio desfocada, né? Não está desfocada não. É a atmosfera. Titã é o único satélite que tem uma atmosfera expressiva, forte, espessa. Essa atmosfera é basicamente de nitrogênio e tem uma pressão atmosférica na superfície que é maior que a da Terra. A atmosfera de Titã é bem grande para o seu tamanho. Aqui tem uma imagem bem legal, uma imagem da sonda Cassini, obtida na década passada, que mostra em detalhe o satélite. Dá para ver oceanos de hidrocarboneto líquido, que estão aqui em amarelos, regiões que estão de gelo, mas atenção, isso não é gelo de água, são hidrocarbonetos congelados, e aqui aparece uma nuvenzinha branca, mais refletiva, que é uma nuvem de metano, segundo os especialistas. E em torno de tudo isso, a atmosfera de nitrogênio aqui, em tom azulado. Similar ao tom da atmosfera da Terra, diga-se de passagem, que é 80% nitrogênio. A sonda Cassini mandou um satélite secundário chamado Huygens, que pousou na sua superfície. Essa sonda se chamava Cassini-Huygens por causa disso. Ela tinha um módulo chamado Huygens que pousou na superfície de Titã em janeiro de 2005. Essa é uma foto da superfície de Titã e que revela a análise química do solo, revelou que o solo é uma mistura de água com hidrocarbonetos. E aqui tem alguns outros satélites da imensa família de satélites de Saturno. Mimas é diferente de todos os outros por causa de uma imensa cratera. Um objeto muito grande colidiu aqui, num certo momento, num passado remoto. Essa cratera tem 100 quilômetros de diâmetro por 9 de profundidade. Iapeto é um outro objeto curioso. Ele tem
pedaço bem escuro e outro pedaço bem mais claro. As razões dessa assimetria de cor não são muito conhecidas. Enfim, existe muita coisa ainda a se conhecer sobre os satélites dos planetas exteriores e sobre os próprios planetas, evidentemente. Urano. Urano é o 7º planeta. Ele foi descoberto lá no século XVIII, final do século XVIII, por Herschel, o grande astrônomo inglês, na verdade anglo-alemão, ele é nascido na Alemanha. Ele tem um período orbital de 84 anos e está o dobro da distância do Sol do que está Saturno. Em unidades astronômicas, vamos relembrar, Júpiter está a 5, Saturno 10, Urano 20 unidades astronômicas, arredondando os números. Ele é mais ou menos 4 vezes o diâmetro da Terra, e a grande curiosidade é que o seu eixo de rotação está inclinado de 98 graus em relação ao seu plano orbital. Isso significa que um dos polos é iluminado e o outro não, o outro fica totalmente escuro por muitas décadas. Como o período orbital são 84 anos, cada estação climática, se é que a gente pode chamar assim, dura cerca de 21 anos pelo nosso calendário. Aqui está o diagrama que eu já havia mostrado antes para vocês. Aqui está Urano com sua órbita deitada em relação ao seu plano orbital. Ele não possui características marcantes na atmosfera, obviamente que a atmosfera é muito fria, já que ele está a 20 unidades astronômicas do Sol, significa que a constante solar lá em Urano, ou seja, a quantidade de energia por unidade diária, é 1/20 ao quadrado, é 1/400 do que incide na Terra. Portanto, ele é muito frio, né? A atmosfera é toda muito fria. A composição da atmosfera, de novo, como todos os demais planetas gigantes, é essencialmente a do Sol. 80 e poucos por cento hidrogênio, em torno de 15% hélio, depois metano e o resto de outros gases. O metano absorve a luz vermelha e o que resulta no fato da cor do planeta como um todo, quando visto por um telescópio, quando fotografado, tem uma cor azul esverdeada. A atmosfera tem nuvens em altitudes constantes que são similares às faixas latitudinais de Júpiter e de Saturno, só que muito difíceis de ver, já que ele é todo muito homogêneo. Os ventos, obviamente, são bem extensos. Aqui estão alguns números em relação a ele, assim como para os demais planetas. Ele tem cerca de 14 vezes a massa da Terra e 4 vezes o raio da Terra. A densidade é muito similar à de Júpiter, em torno de 1,3 gramas por centímetro cúbico, ou seja, 1,3 toneladas por metro cúbico. O albedo, assim como os demais planetas gasosos, é de mais ou menos 50%. Aqui está o sistema de anéis, fotografado também pela nave Voyager, lá no final dos anos 70. As partículas são partículas de gelo que têm o diâmetro da ordem do metro e são muito tênues. É muito difícil ver os anéis de Urano. Aliás, é impossível ver os anéis de Urano, a não ser com equipamentos profissionais dedicados especificamente para isso. O anel mais externo está a mais ou menos 50 a 51 mil quilômetros do planeta e a espessura dos anéis, assim como os de Saturno, é muito pequena, da ordem dos 100 metros de espessura. Eles são muito, muito finos e estão, assim como os de Saturno, alinhados com o equador do planeta. Essa é uma imagem obtida no infravermelho para mostrar as camadas atmosféricas com mais detalhe. Vejam, aqui dá para ver, no infravermelho dá para ver o sistema de anéis, dá para ver inclusive um segundo anel mais fraquinho aqui. Não sei se a reprodução do vídeo vai permitir que vocês vejam, mas ele está aqui. E as pintinhas aqui são irregularidades similares à mancha vermelha de Júpiter, as manchas que também tem em Saturno, ou seja, são turbulências da atmosfera, através das quais são mostradas camadas mais inferiores e, portanto, mais quentes da atmosfera. Isso aqui é uma imagem obtida no infravermelho. Quanto aos seus satélites, Urano tem 5, aqui estão eles são pequenos, o maior é Oberon, que tem em torno de 1.500, 1.520 quilômetros, Titânia também tem em torno de 1.500, 1.580, os outros são ainda menores. Para colocar coisa em tamanhos relativos, a nossa Lua tem 3.400 quilômetros de diâmetro, portanto, é mais de o dobro, seria mais de o dobro nessa escala aqui. E são, portanto, satélites pequenos. A quantidade total de luas é muito grande. Essas são as maiores, evidentemente.
já conhecidas há muito tempo. Titânia e Oberon, por exemplo, foram descobertas ainda no século XVIII. Ariel e Umbriel foram descobertos, aqui estão eles, foram descobertos na metade do século XIX. As duas pequenas, as últimas, foram descobertas nas últimas décadas com as sondas que passaram bem próximas lá do sistema solar externo. Uma curiosidade é que Miranda, que foi descoberta em 1948, tem sinais de fratura, talvez de uma colisão dramática quando o sistema solar estava em formação. Tem irregularidades muito, muito intensas na sua estrutura que mostram uma história aí bem conturbada que deve ter acontecido com ele lá quando o sistema solar estava se formando. Netuno. Netuno tem uma grande mancha, é uma turbulência atmosférica, de novo, análoga à mancha vermelha de Júpiter, tem camadas atmosféricas também similares às dos demais planetas gasosos. Netuno é muito parecido em termos de dimensões com Urano. O interessante sobre Netuno é que ele foi descoberto a partir de perturbações gravitacionais em Urano. Ele foi descoberto em meados do século XIX, 1846, 47, e a descoberta de Netuno foi um passo importante na astronomia dinâmica. Como é que ele foi descoberto? Sabia-se que existia uma diferença entre a posição prevista e a posição medida de Urano, que havia sido descoberto um século antes. Os astrônomos da época já concluíram, já existia as leis de Newton, tudo mais, que deveria ter um objeto com uma força gravitacional importante perturbando a órbita de Urano. Fazendo as contas ao contrário, procurou-se descobrir onde que esse objeto estaria, que massa ele teria, para provocar o efeito medido na posição de Urano. As contas foram feitas, uma região do céu foi escolhida como uma região de probabilidade em que ele deveria estar, e ele foi encontrado exatamente assim em meados do século XIX. A rotação dele a rotação em torno do seu eixo é de 16 horas e um pouquinho. Isso é fácil de ver pelas manchas, né? As manchas vão girando. O período orbital dele em torno do Sol é muito longo, 165 anos. Ele, assim como Urano, tem um diâmetro de aproximadamente 4 terras e o seu eixo de rotação é inclinado de 28 graus, similar, não tão longe assim, do eixo de rotação da Terra, da inclinação do eixo de rotação da Terra. Também tem anéis, todos os planetas gasosos têm anéis, os pontinhos na imagem são estrelas, a imagem foi exposta por bastante tempo, e aqui foi usada uma técnica de imageamento que ocultou o planeta para que se pudesse ver a estrutura de anéis, senão não teria contraste. A imagem, o brilho do planeta ofuscaria a imagem dos anéis. Os anéis são muito finos, são muito estreitos, o mais distante está a cerca de 63 mil quilômetros do centro do planeta, e são muito tênues. Assim como os anéis de Urano, eles só podem ser vistos com equipamentos profissionais voltados especificamente para isso. As características numéricas dele estão aqui, são muito parecidas com as de Urano. Ele tem 17 vezes a massa da Terra, cerca de 4 vezes o raio da Terra, a densidade é um pouquinho maior do que a de Júpiter e a de Urano, é de 1,6 gramas por centímetro cúbico, ou toneladas por metro cúbico. O albedo é 0,4, um pouquinho menos refletivo do que os demais gigantes gasosos. A sua atmosfera, a sua atmosfera tem características similares à atmosfera dos demais planetas gasosos, como eu havia falado para vocês. Tem uma mancha que é conhecida como uma grande mancha escura, que foi foi fotografada pela primeira vez pela sonda Voyager, e ela foi usada para determinar o período do planeta. O interior, faltou aqui, eu detalhar aqui, eu esqueci de colocar, esse primeiro parágrafo aqui se refere ao interior do planeta. Mas, enfim, estima-se que os primeiros 2/3 do volume do raio do planeta seja uma mistura de rocha fundida com água, amônia e metano, e o terço externo uma mistura de gases com densidades cada vez maiores quanto mais para dentro se vai. A composição é similar à de todos os demais planetas gasosos, 85% hidrogênio, 13% hélio e o resto metano e outros gases. Ele tem luas, Netuno também tem luas, aqui está a maior delas, Tritão. Tem já catalogadas 14 luas.
Tritão foi descoberto logo depois que ele mesmo foi descoberto, porque ela é muito grande. Mas as outras são, Tritão e Nereida são um pouco maiores, mas as outras são todas muito pequenas. Ele tem atividade vulcânica, tem atividade tectônica, existem geysers, mas não é lava que sai para fora, é nitrogênio líquido. A atividade vulcânica é provocada por oscilações da estrutura interna. Tem, em função dessa atividade vulcânica, uma tênue atmosfera de nitrogênio com traços de metano. Aqui sim, em termos comparados, os interiores dos planetas gigantes gasosos todos. Aqui está Júpiter na esquerda, um núcleo rochoso, depois uma camada muito grande de hidrogênio metálico, ou seja, aquele hidrogênio submetido a pressão tão grande que ele se arranja numa estrutura cristalina, ele é líquido. Depois uma camada de hidrogênio molecular com densidade cada vez maior. A estrutura interna de Saturno é similar à camada de hidrogênio metálico, um núcleo rochoso em ambos os casos, uma camada de hidrogênio metálico aqui que alguns dizem que existe, outros dizem que não existe, isso aí ainda são modelos, evidentemente, depois hidrogênio molecular. Enquanto aos dois planetas gasosos menores, aqui aparece uma ampliação dessa mesma figurinha aqui, veja o interior de Urano e o interior de Netuno. O interior de Urano e o interior de Netuno são muito parecidos. Um núcleo rochoso, uma camada que eu não consegui traduzir direito, na literatura em inglês ela aparece como slush, que é uma mistura de gelo com água líquida. Essa mistura existe devido à pressão. E depois hidrogênio molecular em torno. Aqui comparando, entendo de uma escala de tamanho normalizada, ou seja, como se todos eles tivessem o mesmo raio, dá para ver que os interiores são análogos, mas não são iguais. Júpiter e Saturno têm interiores diferentes, Urano e Netuno, estes sim, eles têm praticamente o mesmo diâmetro, os interiores são também muito parecidos entre si. Aqui aparece a mesma coisa em outra figura, eu coloquei duas só para ilustrar com mais clareza para vocês. Júpiter, Saturno com uma camada de hidrogênio metálico menor, depois uma camada de hidrogênio molecular. E os dois planetas irmãos, né, Urano e Netuno. Para colocar a coisa em termos comparativos, aqui está a Terra na mesma escala de diâmetro que os planetas gigantes. Todos eles têm pequenos núcleos rochosos, pequenos em termos, né, da ordem do tamanho da Terra e com massa bem maior, que provavelmente são de material ferroso. E o último deles, Plutão. Plutão foi descoberto em 1930, foi o último planeta descoberto antes da reclassificação dos planetas ocorrida em 2006, ele foi descoberto em 1930 nos Estados Unidos. Também se achava que ele era um elemento perturbador das órbitas de Urano e Netuno, assim que ele foi descoberto. Mas posteriormente descobriu-se que não é, ele é pequeno demais para provocar tais perturbações. Ele foi descoberto meio que por azar, porque é um dos tantos planetas anões do cinturão externo, do cinturão de Kuiper. O seu período de rotação é em torno de 16 horas e o seu período orbital em torno do Sol é de 248 anos. Vejam, desde que ele foi descoberto, há 80 e poucos anos atrás, ele só se deslocou cerca de 1/3 do seu período orbital. Ele se move muito devagar em torno do Sol. De novo, é a terceira lei de Kepler falando. E ele é muito pequeno, ele é menor do que a Lua da Terra. O diâmetro dele equivale a 18% do diâmetro da Terra. A superfície é de rocha misturada com materiais mais leves, gelos, e a densidade dele é de cerca de 2 gramas por centímetro cúbico, bem maior do que a dos planetas gasosos, porém bem menor do que a dos planetas de tipo terrestre. Uma curiosidade interessante de Plutão é a sua lua, Caronte. A Lua possui metade do diâmetro do planeta. É o maior tamanho relativo de um satélite em relação ao seu planeta. Há quem diga que não se deveria chamar o sistema Plutão-Caronte de um sistema planeta e seu satélite, e sim um planeta duplo, já que a sua Lua é muito maior. Caronte é um pouco menos denso, vejam aqui, um pouco menos denso do que o próprio Plutão. E essa imagem aqui mostra a natureza diferentona de Plutão, né? Plutão é um objeto diferente dos demais planetas. Vejam, a sua órbita é inclinada, a gente falou nisso umas aulas atrás,
de 17 graus em relação ao plano da eclíptica. Os outros planetas todos giram em torno do Sol como se estivesse em torno de uma mesa. Plutão não. Plutão gira numa órbita bem inclinada e bem elongada também. Às vezes ele está mais próximo do Sol do que Netuno, ele corta a órbita de Netuno, e às vezes está bem mais longe do Sol. Eu já falei isso, vale a pena repetir, não existe risco de Plutão e Netuno colidirem, já que essas órbitas são ressonantes. Enquanto Plutão dá 2 voltas em torno do Sol, Netuno dá 3, fazendo com que as posições relativas deles sempre se repitam, portanto não há risco de colisão. Devido à excentricidade da órbita, então, como eu falava, durante 20 anos da sua órbita de 248, Plutão fica mais próximo do Sol do que Netuno. E eles não tem risco deles colidirem. Os números que eu mostrei para todos aqui, eu estou mostrando para Plutão. Isso já mostra a natureza bem diferente dele. Ele não é um objeto como os outros, ele é um planeta anão, ele não é um planeta regular como os demais, apesar de estar no sistema solar externo. A massa dele é de cerca de 2 milésimos da massa da Terra e o raio é de cerca de 18% do raio da Terra. É bem menos denso que a Terra e a sua excentricidade é muito grande, é 0,24. E o albedo é um valor intermediário, ele é mais refletivo que os planetas rochosos, mas é bem menos refletivo que os gasosos. Aqui está uma imagem obtida pela sonda New Horizons. Essa sonda sobrevoou Plutão, sobrevoou no sentido de passou por ele. Atenção, Plutão estava aqui, a sonda veio da Terra, passou por perto e foi embora. Ela não entrou em órbita, de maneira nenhuma. E até os resultados da sonda New Horizons não existiam imagens de alta resolução de Plutão. Agora tem um monte. Se vocês quiserem, entrem na internet, vocês vão ver várias imagens que mostram diferentes detalhes da superfície. Existem já estudos feitos sobre a superfície de Plutão que nem se poderia imaginar há 5 anos atrás, quando a sonda chegou lá. Aqui tem uma imagem real do sistema Plutão-Caronte com a escala correta de diâmetros. Vejam, Caronte é cerca de metade do diâmetro de Plutão e a distância entre eles não é grande. Por isso, a hipótese do planeta duplo, como eu comentei agora há pouquinho. Essa é uma outra imagem interessante, uma imagem obtida com 2 fotos superpostas. Uma foto do sistema Plutão-Caronte, depois o sistema Plutão-Caronte foi obscurecido, essa faixa vertical escura aqui é simplesmente uma tampa colocada na imagem, uma imagem do telescópio espacial, e a imagem foi exposta por um tempo muito grande para se observar os 3 satélites pequenos, Hydra, Nix e Kerberos, que são muito, muito fraquinhos. Então, para conseguir ver esses satélites fraquinhos, foi preciso obscurecer, foi preciso tapar o sistema Plutão-Caronte. Mas mostra bem, os satélites estão aqui e aqui são as suas órbitas. Todo o sistema é muito cerrado, vejam. Isso aqui é 50 mil quilômetros. Perdão, 80 mil quilômetros, 50 mil milhas. 80 mil quilômetros. A distância Plutão-Caronte é muito pequena. É muito pequena. Vamos comparar com o sistema Terra-Lua, por exemplo. A Lua está a 380 mil quilômetros da Terra. Nessa escala aqui estaria muito, muito mais longe. Então eles estão realmente próximos um do outro. Esse, como a gente já viu em aulas passadas, esse objeto, Plutão, é um exemplar, é um exemplo dos objetos do cinturão de Kuiper, dos planetas anões. Ele nem sequer é o maior deles, mas pela sua importância histórica, por ter sido o primeiro a ser descoberto, vale a pena a gente se dedicar um pouquinho a entendê-lo, a conhecê-lo. E aqui termina então a nossa descrição dos planetas externos do Sistema Solar.